Olha, um curso em milagres traz uma ideia que pode parecer bem desconcertante à primeira vista. A de que os nossos pensamentos não são só coisas abstratas. Eles são, na verdade, as imagens que a gente vê como o nosso mundo. Então vamos fundo nessa lição para desvendar o que isso realmente significa. Vamos parar para pensar um pouco nisso. E se esta tela, a sala em volta, o mundo lá fora, simplesmente não existissem de forma independente? E se tudo isso fosse, na verdade, um reflexo, um filme sendo projetado pela nossa própria mente? Essa premissa radical que a gente vai explorar agora. Bom, para começar, a gente precisa falar sobre a ilusão da visão. Sabe, a gente costuma achar que os nossos olhos são receptores passivos, tipo umas janelas para o mundo. Mas o que a lição sugere é que eles são, na verdade, projetores. A fonte resume isso de um jeito muito forte, muito direto. Não é ver, é fabricar imagens. Isso muda completamente o jogo. Sugere que o ato de ver não é receber informação passivamente, mas sim um processo ativo de criação. E a diferença aqui é, nossa, gigantesca. A visão convencional diz que nossos olhos são como câmeras, que só captam o mundo lá fora. Já a ideia do curso é exatamente o contrário. A mente é o projetor que envia ativamente seus pensamentos para fora e os nossos olhos depois só registram isso como se fosse a realidade. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como é que pensamentos se transformam em coisas visíveis? Vamos dar uma olhada no mecanismo da projeção. A chave para entender isso é o seguinte: o mundo funciona como uma grande tela e a mente é o projetor. Os pensamentos que a gente guarda de separação, de culpa, de medo, são o filme que está sendo projetado. Então, o que a gente vê lá fora é só um espelho do que está aqui dentro. Dá pra gente quebrar esse processo em 4 etapas, olha só. Primeiro, a mente tem esses pensamentos de separação. Segundo, para se livrar deles, ela simplesmente os joga para fora. Terceiro, esses pensamentos tomam a forma do mundo que a gente vê. E por fim, nossos olhos físicos olham para essas projeções e confirmam, sim, isso é real. E é exatamente por isso que essa ilusão é tão, mas tão convincente. Nossos pensamentos não ficam só na mente, eles ganham corpo, viram imagens que parecem sólidas, externas. A gente acredita na cadeira, na pessoa, na situação, sem nunca sacar que estamos apenas olhando para um pensamento nosso que tomou forma. Mas, por quê? Qual o motivo para a mente criar um engano tão elaborado assim? A resposta, segundo o curso, está na grande defesa do ego. A resposta é bem direta: autopreservação. A projeção é um mecanismo de defesa psicológico para proteger essa identidade individual, esse eu que a gente acredita ser. É um jeito de não ter que olhar para o que realmente está acontecendo dentro da mente. O mecanismo funciona mais ou menos assim. Para negar os pensamentos assustadores de separação, o ego joga a culpa para fora, para o mundo. Isso permite que a gente culpe alguém ou alguma coisa lá fora. E o passo final, que é crucial, é que isso nos faz esquecer a origem de tudo, mantendo viva a ilusão de que somos indivíduos separados, autônomos. E é aqui que a lição bate de frente com algo que é, sinceramente, bem perturbador. A citação diz o seguinte, aspas, aspas, se realmente se prestar atenção a estas lições, elas deveriam causar terror no coração, pois dizem literalmente que não se existe. Pense no que isso quer dizer. Se o nosso eu individual é só uma imagem fabricada, então essa identidade que a gente defende com unhas e dentes não é real. E essa é a verdade que o ego tenta esconder a todo custo. Ok. Se a nossa visão normal é uma ilusão, então qual é a alternativa? Existe uma? Sim, a fonte oferece uma solução, uma correção que ela chama de visão real. Isso aqui é muito importante de entender. A visão real não é uma experiência mística de ver anjos ou auras, nada disso. É uma mudança de compreensão. É aquele momento em que se começa a reconhecer que os objetos e os acontecimentos do mundo não são a realidade, mas sim imagens projetadas. Aqui tem um ponto que muita gente confunde, que é a ideia de ver a luz. A lição deixa claro que não se trata de ver fenômenos físicos. É uma metáfora para a luz do entendimento. Aquele momento ahá, em que a compreensão chega e a natureza da projeção fica clara. E essa é a grande recompensa desse trabalho todo. O objetivo não é ter visões passageiras. O objetivo é alcançar a percepção verdadeira, porque é ela que, segundo a fonte, nos traz uma paz que realmente dura. Certo. Então, como é que a gente começa a treinar a mente para enxergar diferente? A lição oferece um exercício prático, bem específico para isso. A ferramenta principal é esta frase simples. Ela foi pensada para começar a desmontar a nossa crença na realidade externa das coisas que estão à nossa volta.
E as instruções para praticar são bem simples. Olhe para qualquer coisa, uma caneta, um celular, e diga lentamente: isto é uma imagem que eu fabriquei. A prática deve ser curta, coisas de 1 minuto, e sem escolher. A ideia é aplicar a lição a tudo, sem fazer distinção. E qual é o grande objetivo disso tudo no final das contas? É a generalização. Ao aplicar a ideia a tudo, a gente começa a perceber que o mundo inteiro é feito da mesma matéria, imagens. E essa percepção de que tudo é a mesma coisa, sem hierarquia de importância, é, segundo a fonte, o verdadeiro coração do perdão e o caminho direto para a paz. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se o mundo que vemos é apenas uma imagem, uma projeção para nos distrair, qual é a realidade que ele está escondendo? É uma pergunta que, com certeza, vale a pena ponderar. Obrigado por acompanhar a gente nessa exploração